Em discussão, o item número 3, referente ao projeto de lei 1081/93, de autoria do deputado José Edmar. Em votação, solicito ao secretário que faça chamada aos deputados. Os que votarem sim estarão aprovando. Os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Antônio Cafu. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Tadeu Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar Cordeiro. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquéas Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Adão Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado José Ramalho Brasileiro. Sim, de novo. Beleza? É a maninha que está te cobrando aqui a sua presença. O projeto de lei foi aprovado, obtendo 19 votos favoráveis e 5 deputados ausentes.
O projeto segue a segundo turno. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno e primeiro dia, em regime de prioridade do projeto de lei número 224 de 1995, que dispõe sobre a transformação da Avenida dos Pioneiros em Avenida Comercial dos Pioneiros, na região administrativa do Gama, região administrativa 2, e da outras providências. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão. No havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno. Primeiro dia do projeto de lei número 585 de 1992, que estabelece o prazo para conversão do auto de infração em multa de trânsito nos casos que especifica e dá outras providências. Autores, deputado Peniel Pacheco, Manuel de Andrade, e relatores, deputado Adão Xavier. Em discussão. No havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia, do projeto de lei número 835 de 93, que cria, no âmbito da rede oficial de ensino do Distrito Federal, o programa de prevenção contra incêndios e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Relatores, deputados Geraldo Magela, Lúcia Carvalho e Marcos Arruda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Item número 5, votação de primeiro turno do projeto de lei número 306 de 1991, que torna obrigatória a distribuição gratuita pela rede moteleira e similares do Distrito Federal de preservativos e folhetos informativos sobre doenças infecto-contagiosa sexualmente transmissível. Autor, deputado Padre Jona. Relatores, deputado Manuel de Andrade, José Ornelas e Agnello Queiroz. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando. Os que votarem não estarão rejeitando. Solicito ao secretário que faça chamar os deputados para votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Antônio Cafu. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Da camisinha. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edinab Pirineus. Sim. Deputado Tadeu Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí Júnior. Sim. Deputado José Edmar Cordeiro. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marco Lima ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco.
Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Não, deputado Daniel Marques. Sim. Vamos contar. 1, 2. Projeto de lei 306 foi aprovado em primeiro turno, obtendo 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 7 deputados ausentes. O projeto segue a segundo turno. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno do quarto dia e votação do projeto de lei número 041 de 1995, que estabelece prioridade nos recursos transferidos pela União do Distrito Federal para custeio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão. Relatores, deputado Renato Rainha, Daniel Marques e Jorge Cauí. Em votação, o projeto de lei. Os deputados que votarem sim, digo, em discussão o projeto. É o projeto de lei número 41/95, de autoria do deputado Luiz Estevão, que estabelece prioridade nos recursos transferidos pela União ao Distrito Federal para o custeio da Polícia Militar. Em discussão, com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Deputado Luiz Estevão, o senhor é testemunha de que em muitos momentos eu votei e continuarei votando em projetos de sua autoria. De forma alguma, o meu comentário aqui pode ser desqualificado porque é uma deputada da situação contra um deputado de oposição. Eu acredito que a sua intenção, no sentido de detectar um dos maiores problemas existentes no Distrito Federal e dizer que os recursos que são transferidos têm que ir prioritariamente para a área de segurança. Só que prioridade de um governo foi votado neste documento, que o senhor, inclusive, votou, onde a nossa prioridade é educação, saúde e segurança. Então, está incluído a sua vontade no sentido de priorizar esta área. Ela se encontra entre, se nós pudéssemos separar 5 itens de prioridade do nosso governo, eu poderia dizer que, sem ordem colocada, estão 5 pontos destacados: segurança, saúde, educação, emprego e habitação. Não, se eu pudesse destacar, porque existem muito mais prioridades. Existem outras. Querem que eu destaque 10? Eu falaria 10 prioridades. Eu estou destacando 5. E se eu destacasse 3? Estas 3 seriam saúde, segurança e educação. Eu sou oriunda da área de educação e não acho que segurança tem que ser prioridade em detrimento da educação. Então, se nós recebemos uma verba da área federal para pagamento das 3 áreas, para o custeio da área de segurança, nós não podemos, nesta casa, sob pena de estarmos apenas fazendo um papel de propaganda da nossa vontade e não de consecução dos objetivos. Então, enquanto educadora, sei que educação, segurança e saúde são tão importantes para o cidadão
como qualquer outra área. Se o indivíduo não tem saúde, não adianta ele ter segurança. Se o indivíduo não tem educação, ele nunca vai ter segurança. Então, existe uma relação, entrelaçamento fundamental entre essas três áreas. E depois não é a oposição ou a Câmara que vai determinar ao governo que tem uma plataforma, que tem um programa, que a sua prioridade número 1 é segurança, até porque já está entre 3 itens que eu apontei aqui. Então, acho que é sem fundamento, é uma peça publicitária, me desculpe, deputado, é uma matéria de nossa atuação. A segurança tem sido um fator de preocupação e de ação do nosso governo, e provo isso mostrando que 55 milhões foram destinados dos cofres do Distrito Federal só em salários para a área de segurança, que deveria ser uma função da área federal. Portanto, eu não votaria no que a emenda diz, estabelece prioridades nos recursos transferidos, até porque as nossas prioridades já estão estabelecidas enquanto governo e contém segurança como uma das nossas prioridades maiores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu peço aqui a especial atenção dos 3 deputados, os 4 deputados governistas presentes, 5 presentes a esta sessão. E eu quero agradecer em primeiro lugar a ressalva feita pela líder do governo, que eu não tomasse as palavras dela como uma manifestação contrária por ser governo e eu ser oposição. Da mesma forma, eu quero aqui dizer que inúmeras vezes tenho votado projetos de deputados governistas de forma favorável nas comissões e em plenário, e que tudo que eu disser aqui também não seja tomado como um posicionamento oposicionista versus uma posição assumida pela líder do governo. Então eu pediria aqui atenção, porque ao subsidiar a nobre deputada das informações que nortearam seu pronunciamento, a assessoria informou sobre um projeto que não é o meu, já que todos os pronunciamentos, todas as palavras ditas, toda a defesa do voto contrário ao meu projeto, feito pela deputada, absolutamente não se aplica ao meu projeto. O meu projeto é um projeto que, pelo contrário, a bancada governista deveria aplaudir, porque é um projeto que ajuda muito o governo na questão de obtenção de verba junto ao governo federal. Ora, o que é que acontece? É dito que a União banca os recursos da segurança. Só que, no passado, houve o caso de faltarem recursos para obrigações do governo do Distrito Federal para com a segurança. Quais sejam? A questão da alimentação, que é projeto meu e do deputado João de Deus, de ser incorporado ao contra-cheque ao invés do rancho. A questão do fardamento e da assistência médica hospitalar, porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são 2 dos segmentos mais desprotegidos dentro do funcionalismo do Distrito Federal na questão de assistência médica hospitalar. O que diz o meu projeto? Diz que das verbas transferidas pela União para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ou seja, não fala em educação, não fala em saúde, não fala em Polícia Civil, não fala em nada disso. É exclusivamente nas verbas transferidas para a Polícia Militar. O Distrito Federal tem que prioritariamente, cronologicamente, atender, em primeiro lugar, a questão da alimentação, em segundo lugar, a questão do fardamento, em terceiro lugar, a questão da assistência médica hospitalar. Por quê? Porque dessa forma jamais faltarão recursos para esses itens, já que a União tem a obrigação de custear os salários da Polícia Militar e, portanto, não há risco de que faltem recursos para os salários. Portanto, é um projeto que, pelo contrário, eu tenho certeza que, ao tomar conhecimento do inteiro teor dele, o governo teria, isso sim, e fará, eu tenho certeza, até uma moção de apoio ao meu projeto. E um pronunciamento aqui desta tribuna reconhecendo que é um projeto que transcende o fato de ser governo ou ser oposição. É um projeto benéfico para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar e benéfico para o governo e que possibilitará ao governo do Distrito Federal melhor condição de alavancagem de recursos junto ao governo da União. Eu não estou priorizando em relação à educação, não estou priorizando em relação à saúde, nem aos sagrados recursos que atendem essas áreas e a Polícia Civil. A questão é exclusivamente tratar das verbas atinentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros.
projeto continua em discussão. Em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando. Os que votarem não estarão rejeitando. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Antônio Cafu. Não. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Não com declaração de voto. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim, com declaração de voto. Deputado João de Deus. Sim, com declaração. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim, com declaração. Deputada Maninha. Sim, com declaração. Deputado Manuelzinho. Sim, com satisfação. Com declaração, desculpa. Marco Lima. Deputado Marco Lima. Sim, com declaração. Sim, com declaração. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Não, abstenção. Abstenção. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Projeto de lei 041/95 foi aprovado com 14 votos favoráveis, 2 votos contrários, 1 abstenção e 7 ausência. O projeto segue a segundo turno. Solicito o secretário. Declaração de voto. Deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente. 1 minuto. Essa matéria não foi encarada como uma forma polêmica pela bancada governista, nem um fechamento de questão. E o voto contrário à proposta não está intrinsecamente ligado ao seu conteúdo. Está ligado a uma interpretação constitucional que nós temos de que ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo não cabe, na relação com os poderes, essa interferência. Nós temos a harmonia entre os poderes, mas temos a independência. E usar os recursos destinados à área de segurança, que já vem por transferência da União e com rubrica própria, e administrar esses recursos é competência exclusiva do Poder Executivo. Declaração de voto, deputado Filipelli. 1 minuto, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, queria parabenizar a iniciativa do deputado Luiz Estevão pela medida proposta. Parabenizar também a Polícia Militar. Esse é um primeiro passo que traduz em resgatar a dignidade dos PMs. A própria ordem proposta é um reconhecimento, é um incentivo, é um restabelecimento da dignidade desses homens.
Declaração de voto, deputado Luiz Estevão. Simplesmente para registrar que, efetivamente, o projeto é um projeto positivo. Deixar aqui também o registro de que é um projeto que cria pré-condições para que inúmeras solicitações da Polícia Militar sejam atendidas, a fim de que amanhã a gente não veja projetos de grande interesse, como é o caso do projeto, por exemplo, do adicional de risco de vida, como é o caso, por exemplo, do projeto de desarranjos policiais militares, serem vetados sob a alegação de que não há as pré-condições de recursos para que eles sejam atendidos. Portanto, esse projeto é um projeto que é uma importante etapa para que não haja essas alegações na hora da sanção dos projetos de interesse dos policiais militares e bombeiros que tramitam nesta casa. Muito obrigado. Declaração de voto, deputada Maninha. Deputado Manelzinho, abre mão também da declaração de voto. Deputado Marco Lima. Deputado João de Deus. Deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu não poderia deixar de votar favorável a um projeto de bastante relevância e de cunho social importante para a manutenção da segurança pública do Distrito Federal. Aproveito a oportunidade para fazer um elogio ao nobre deputado Luiz Estevão pela iniciativa e, com certeza, é mais um passo que esta casa estará dando para, de uma vez por todas, possamos ter a nossa segurança pública do Distrito Federal no mais alto nível de eficácia no combate à criminalidade e à violência. O último inscrito, deputado João de Deus. Deputado João de Deus, abre mão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia, e votação do projeto de lei número 818, de 1993, que institui o Programa Permanente de Desenvolvimento Profissional e Reciclagem Tecnológica para que a área que especifica no âmbito da educação continuada e da outras providências. Autor, deputado Carlos Alberto. Relatores, deputado Benício Tavares, Lúcia Carvalho e Antônio Cafu. O projeto foi apresentado em emenda, portanto, o projeto retorna às comissões. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno do quarto dia e votação do projeto de lei número. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei número 733 de 1993, que dispõe sobre a desativação do atual setor de inflamável e institui o setor de inflamável em outra área e dá outras providências. Autor, deputado José Edmar Cordeiro. Em discussão, com a palavra o deputado José Edmar Cordeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, como na vez anterior, pedi a atenção do senhor deputado para a elaboração, para discutir esse projeto, chamo a atenção porque acaba de chegar em minhas mãos um documento assinado por Flávio Montiel, diretor do IEMA, onde ele fala que naquela área não há problemas, não tem nenhum problema ambiental para configurar e continuar a instalação ali de setor inflamáveis. Eu quero colocar que, veja bem, esse projeto foi elaborado a pedido do pessoal, dos amigos do Parque do Guará. E eles têm ali uma preocupação com a expansão do setor de inflamáveis naquela região, que, na ocasião, em 92, quando apresentei esse projeto aqui nessa casa, coincidiu mais ou menos com a época da explosão de Cubatão e que, logicamente, causou uma pressão muito grande a isso. Foi época também do metrô, que estava sendo instalado no Distrito Federal e, portanto, passando sobre o Parque do Guará. E o pessoal do Guará, preocupado, queria perguntar sobre algum dano que pudesse advir daqueles tambores, aquele setor de inflamáveis ali acima do Parque do Guará,
e a menos de 1 quilômetro do parque, menos de 1 a 2 quilômetros do Parque Nacional de Brasília. Então, eu tenho dito que nesse projeto, principalmente nesse projeto da cidade estrutural, não estou sozinho, parece que Deus também ilumina. Porque esse projeto, estamos aí contando com a força sobrenatural, porque esse projeto que hoje já estamos analisando, discutindo... Eu pediria aos novos deputados que prestassem atenção, porque tem um parlamentar na tribuna fazendo um discurso de suma importância para os nossos trabalhos. Porque esse projeto que estamos discutindo, veja como é interessante. Ele não está em regime de urgência, nem em regime de prioridade. Ele está vindo a essa plenária pelo trâmite normal né? E temos aí mais de 3 anos em discussão. E veja bem, se alguém em Brasília puder contestar a cidade estrutural usando argumentos ambientais, tem que apoiar esse projeto. Agora, esse projeto, para ser apoiado, o deputado, as pessoas têm que ter coragem para apoiar, porque ele mexe com a estrutura financeira, os homens mais ricos, ou seja, é Shell, é ESSO, é Petrobras, que existem nesse país. Então, veja bem, e o projeto ele é muito claro, ele prevê que aquela área hoje, já com a possibilidade, com a densidade ali, principalmente do Guará, próximo ao Guará, ele em curva de nível para o Guará, é necessário que hoje se tome alguns cuidados que não se tomaram no passado. E, logicamente, o mais justo seria conter o avanço, o crescimento do setor de inflamáveis naquela área, e prevendo uma desativação desse setor, logicamente, prevendo que ele fosse para um outro local. E aí, reforçam todos os nossos argumentos e, logicamente, chama a apoiar esse projeto todos os ambientalistas do Distrito Federal. E aí, eu quero destacar para Vossas Excelências da importância que esse projeto, essa carta do IEMA que hoje chega até nós, veja que ele faz algumas colocações que nos deixam a fazer umas reflexões bastante cuidadosas, porque fala que naquela área não tem problema para ter um setor de inflamáveis, mas se esqueceu do Parque Nacional, que está está dentro daquela faixa de 10 quilômetros, tanto dita, tanto falada, que qualquer coisa instalada no raio de 10 quilômetros do Parque Nacional teria que ter um posicionamento favorável. Vejam o contrassenso e os argumentos ambientais favorecendo os ricos e poderosos. Mais uma vez, eu quero dizer a Vossa Excelência que hoje o meio ambiente é muito mais usado para discriminar os pobres e favorecer os ricos. Essa é a triste realidade que encontramos nos argumentos apresentados pelos tais ditos ambientalistas de plancheta, tais ambientalistas que fazem a máfia do rima em Brasília e que nos envergonham, nos deixam tristes de ver que alguns deputados acompanham essa triste sina que coloca para a sociedade do Distrito Federal. Projeto de discussão. Não havendo que discutir, o projeto segue o trâmite normal. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação aos novos deputados que ainda se encontram no plenário, que nós pudéssemos fazer um esforçozinho de votar pelo menos as indicações e moções que se encontram na pauta ainda e fazer uma nova solicitação à mesa, que foi feita por mim, não foi deferida até o momento, que é a inclusão da minha moção que foi apresentada hoje, em relação aos feirantes da Feira do Paraguai. A presidência acata a solicitação do deputado e fará incluir na ordem do dia a moção por Vossa Excelência apresentada. Solicito o secretário para a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno no terceiro dia do projeto de lei número 1262 de 1994, que autoriza o governo do Distrito Federal alienar os imóveis residenciais funcionais localizados na Granja Modelo do Riacho Fundo, pertencente ao governo do Distrito Federal e administrado
pela Fundação Zoobotânica. Autor, deputado Manuel de Andrade. Projeto está em discussão. Não havendo que discutir, o projeto segue o trâmite normal. Solicito, secretário, faça a leitura do próximo e da ordem do dia. Discussão Senhor em presidente. primeiro turno Senhor do presidente. segundo dia do projeto de decreto legislativo 094 de 1995, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao cirurgião cardiovascular Dr. André Esteves Lima. Autores, deputado Peniel Pacheco, Jorge Cauí. Em discussão. Não havendo que discutir, o projeto segue. Digo, a deputada Maninha, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, vou falar rapidamente, não vou tomar nem todo o tempo, sobre esse projeto, sobre esse decreto legislativo apresentado pelo deputado Peniel Pacheco, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor André Esteves Lima. Só queria fazer o registro aqui que o doutor André Esteves Lima, professor da maioria de nós, formado desde a década de 70 na Universidade de Brasília, e que temos o orgulho de ter sido seu aluno. É um médico que tem atuado na rede hospitalar, tanto pública quanto privada, e que vem, ao longo do tempo, prestando um serviço inestimável a toda a sociedade brasiliense. Muitos são os pacientes que passaram pelas suas mãos, mas muito mais do que isso, Dr. André Esteves Lima é hoje um cidadão que tem contribuído não só no progresso da medicina no Distrito Federal, mas na formação dos médicos de Brasília. Por isso eu quero aqui louvar o deputado Peniel Pacheco, que faz então a sugestão de conceder ao doutor André Esteves Lima o título de cidadão honorário do Distrito Federal. Em discussão. Não havendo que discutir, o projeto segue a tramitação local. Segue a tramitação normal. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Requerimento de autoria da deputada requer a mesa diretora a realização de sessão solene para entregar à família do professor Florestan Fernandes o título de cidadão honorário de Brasília, concedido por esta Casa nos termos do decreto legislativo e de autoria da deputada Maria José Maninha. Moção do deputado Adão Xavier reivindica a construção de um posto policial na quadra 217 da administração regional do Recanto da Zema. Desculpe, Santa Maria. Moção do deputado Adão Xavier reivindica a implantação de um posto do Banco Regional de Brasília na quadra 217 da administração regional de Santa Maria. Moção do deputado Adão Xavier reivindica a construção de um posto médico na quadra 217 na administração regional de Santa Maria. Requerimento de autoria dos deputados Jorge Cauí e José Ramalho requer a transformação da sessão solene da Câmara Legislativa do dia 22/8/95 em comissão geral para a comemoração do Dia do Maçom. Moção de autoria do deputado Daniel Marques reivindica providências ao Executivo local no sentido de promover a sinalização indicativa e disciplinamento do trânsito na saída sul de Planaltina, Distrito Federal, sentido Vale do Amanhecer. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg institui no Distrito Federal o Dia dos Prefeitos Comunitários e da outras providências. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha requer a instauração de processo para apuração de crime de responsabilidade em desfavor o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Indicação. Requer providência
em mudança no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal, autoria do deputado Marco Lima. Requerimento do deputado Adão Xavier, requer a retirada da preposição de número 705 e 706/95. Moção de número. Autor, deputado Manuel de Andrade, do Partido Progressista. Assunto, protesta contra a arbitrariedade, demissão de 10 caminhoneiros autônomos que prestavam serviço através do contrato temporário de trabalho ao Serviço Autônomo de Limpeza Pública no Distrito Federal. Autor, moção, de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere à Câmara Legislativa do Distrito Federal hipotecar solidariedade ao excelentíssimo senhor presidente da República pela sensível atitude de garantia dos recursos financeiros ao Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Manuel de Andrade, que dispõe sobre a instalação da Feira Livre entre a QE 42/44 Quara 2. Projeto de lei do deputado José de Má Cordeiro, autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a promover desapropriação de área e de terreno que menciona situado na Rua 7 Sul e da região administrativa do Paranoá e da outras providências. Projeto de lei número de autoria do deputado José de Má, cria o núcleo rural do Boqueirão, situado na 7 Sul, região administrativa do Paranoá e da outras providências. Convido o deputado Edmar Brindeus a assumir a presidência dos trabalhos. Tem jeito, é você. Senhor presidente, pela ordem. Peço ao secretário que leia o Senhor próximo presidente. item da pauta. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, Eu gostaria de saber se é possível Miguel Paz. fazer a verificação de quórum, solicitar a verificação de quórum, por gentileza. Ao chamar a votação, já faz a verificação de imediato. Por gentileza. Discussão e votação das indicações número 217, 271, 275, 277, 281, 282, 284, 287, 291, 292, 294, 296, 298, 300, 305, 309, 311, 312, 321, 325, 326, 327 de 1995. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os deputados que votaram assim estão aprovando, as indicações que votaram não estão rejeitando. Deputado Votação Benício em Tavares. bloco. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José de Má Cordeiro, ausente. Zé de Má, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maria José Maninha, sim. Deputado Marco Lima. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado José Ramalho. Deputado José Ramalho. Deputado Adão Xavier.
Sim. Deputado José Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Marco Lima e Marco Lima, sim. Tem 13 aqui, o resultado é esse mesmo, é 13. Só tem 13 em plenário. As indicações foram aprovadas com 14 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção e 10 ausência. Peço ao secretário que leia o próximo item da pauta. Não, ainda as moções. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem com a palavra, deputado Cláudio Solicito a Monteiro. Vossa Excelência a inversão da pauta, votando o requerimento de autoria da deputada Maninha. Logo em seguida, passaremos à votação das moções. Deputado Cláudio, como é matéria que não tem muitas discussões, nós vamos obedecer à pauta. Vai obedecer. Em discussão. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência a inclusão da moção de minha autoria sobre os caminhoneiros, juntamente com as moções agora. A presidência acata e coloca aí. Em discussão, não havendo quem discutir, quando em votação as moções. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado Cafu. As moções. Moções, Cafu, bota assim. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Vai falando os outros. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Tadeu Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar Cordeiro. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim, com declaração de voto. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Adão Xavier. Sim. Deputado José Ramalho Brasileiro. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Ausente. As moções não deu quórum para a votação, tendo 16 deputados ausentes e 8 deputados presentes. Delegação de voto, presidente.
Não tem declaração de voto. Não houve votação, não houve declaração de voto. Passamos para o grande expediente. Há quórum para o grande expediente. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Abre mão. Com a palavra o deputado Maninha. Com a palavra o deputado João de Deus. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Ausente. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Abre mão. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Com a palavra o deputado Manelzinho. Senhor presidente, meus prezados companheiros deputados, meus amigos caminhoneiros presentes até agora, eu quero lamentar a fuga ocorrida no plenário, promovida pela bancada governista, que não teve coragem de debater neste plenário as moções que apresentamos. Uma prova de fraqueza, retiraram o time de campo e acabaram com a partida. O encerramento da partida significa o prejuízo dos caminhoneiros que esperavam este plenário votar repudiando o atraso com que o governo do Distrito Federal vem efetuando os pagamentos a esses servidores. Não só isso, pior ainda, a admissão que nós acabamos de denunciar aqui dessa tribuna, de 10 caminhoneiros que prestam serviço ou prestaram serviço ao Serviço Autônomo de Limpeza Urbana. Lamentavelmente, a bancada governista não teve coragem de vir aqui debater e não teve coragem de encarar de frente os caminhoneiros e os deputados de oposição correram de plenário. Uma prova inequívoca da fraqueza desse governo. Governo fraco, despreparado, mal alimentado politicamente, está passando fome porque o seu prato está vazio, está aí. A bancada governista fugindo. Deputado Admar, deputado Daniel Marques, Vossa Excelência saiu muito bem, porque está vazio aqui, ó. Todos fugiram. Fugiram com medo de enfrentar a oposição que está sendo vigilante, tem corrido atrás, tem representado com dignidade os interesses da população. Concedo uma parte ao nobre deputado Tadeu Filipelli. Muito obrigado, deputado Manuel. Mas o que é incompreensível é exatamente essa ausência dos deputados governistas aqui nesse momento plenário, impedindo a votação de matérias de interesse de toda a comunidade e, em particular, dos caminhoneiros. E outra coisa que mais me preocupa é que, na sessão de hoje, ficou claramente demonstrado a incompetência do governo na gestão dessas obras e desses serviços. Ficou claro que o governo não conseguiu cumprir 1,2% do seu programa de trabalho, do seu programa de obra, e onde existe um financeiro de mais de 176 milhões de reais, ou seja, quase 200 milhões de dólares. E, mesmo assim, não tem a sensibilidade, não tem o cuidado, não tem o trato correto dessa questão em fazer o pagamento e salvar essas centenas de famílias desses caminhoneiros que estão beirando a um sacrifício. Alguns, inclusive declarações no último encontro nosso, que Vossa Excelência estava presente, estão vivendo do salário das esposas. É lamentável e gostaria que ficasse registrado esta denúncia. Agradeço ao prezado deputado Tadeu Filipelli pela intervenção e reafirmar que eu fico aqui desassistido de um governo que veio para assistir, mas está desassistindo a população. Concedo deputado ao deputado Luiz Estevão uma parte. Meu nobre deputado Manelzinho, eu venho aqui manifestar também o meu repúdio à atitude dos deputados que estiveram aqui defendendo seus projetos, atacando às vezes projetos e propostas da oposição, mas que lamentavelmente deixaram o plenário impedindo que as moções fossem aprovadas. E veja bem, deputado Manelzinho, o papel do deputado é estar aqui dentro. Nem que seja para dizer não, ou até para se abster de uma votação.
Agora, a falta de quórum impede o prosseguimento do trabalho legislativo. Eu quero dizer o seguinte, que essa injustiça que estão fazendo contra os caminhoneiros da Novacap, é preciso que nós unamos as nossas assessorias jurídicas e, quem sabe, transformar a reivindicação dos caminhoneiros numa ação trabalhista contra a Novacap. Porque, veja bem, eu acredito que, tendo em vista o número de anos em que esses autônomos prestaram serviços à Novacap, são suficientes para caracterizar uma relação de emprego e, portanto, todas as consequências da legislação trabalhista. Já que, segundo me consta, esses caminhoneiros tinham horário previsto para trabalhar, e, inclusive, não pode ser entendido como autônomo um serviço no qual há uma subordinação hierárquica. Onde está a autonomia? Não pode ser entendido como autônomo um serviço em que há a obrigação de cumprimento de horário. Onde está a autonomia? O autônomo é um ser independente, é um ser que não se subordina, é um funcionário que não tem nenhum tipo de vínculo, nem de hierarquia, nem de cumprimento de horário. Portanto, nobre deputado, tendo em vista que o nosso apelo, outro dia em visita ao presidente da Novacap, ao que parece, redundou no vazio, já que, pelo que nós estamos vendo, o processo arbitrário de substituição desses caminhoneiros que prestam bons serviços à Novacap há muitos anos já se iniciou, eu sugiro que nós partamos por uma outra via para solucionar esse problema, ingressando com ação junto à Justiça do Trabalho, que eu tenho certeza que facilmente conseguiremos defender a causa dos trabalhadores que estão sendo injustamente dispensados. Parabéns pela sua luta, deputado. Agradeço ao nobre deputado Luiz Estevão pelas palavras de solidariedade aos caminhoneiros. Na realidade, nós conversávamos juntos de estudar uma possibilidade de ingressarmos com a ação trabalhista, reconhecendo justamente os preceitos legais que garantem aos caminhoneiros o direito de reivindicar na Justiça do Trabalho tudo aquilo que o trabalhador tem direito. Concedo a parte, deputado João Deus. Deputado Manelzinho, quero ser solidário a Vossa Excelência e aos nossos irmãos caminhoneiros. Dizer que eu estava ali agora na Copa e achei interessante quando Vossa Excelência falou que estava desassistido. E eu realmente quero ser solidário com Vossa Excelência e dizer que estou considerando nesse momento Vossa Excelência o maior abandonado. Muito obrigado. Agradeço ao deputado João de Deus e concedo a parte do deputado Adão Xavier. Senhor deputado, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar pela sua luta com os caminhoneiros. E eu gostaria de fazer aqui um apelo. Se Vossa Excelência quiser, nós vamos reunir a comissão de deputados e vamos reunir com o presidente da Novacap e ele vai ter que dizer na nossa frente o porquê que não quer pagar os caminhoneiros. Eu acho que é uma solução viável. Nós vamos reunir uns 10 deputados e vamos lá falar com ele hoje ou amanhã, quando Vossa Excelência quiser, e ele vai ter que dizer por quê está discriminando os caminhoneiros e por que não quer fazer o pagamento. Eu acho que nós temos que ouvir dele essa solução. E eu gostaria que essa proposta fosse analisada pelo Vossa Excelência. Se quiser, eu coloco à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Adão Xavier e, na realidade, nós precisamos unir forças. Eu acho que o governador Cristóvão conhece de pertinho essa questão. Quero dizer também que pelo menos um deputado de oposição teve coragem de vir aqui e votar a favor das moções, que foi o deputado Marco Lima, que é governista, mas ele reconheceu. O Marco Lima viu sentido no seu coração, que se ele faltasse o plenário, estaria sendo cúmplice de uma trama contra os que trabalham. Senhor presidente, eu quero encerrar, não quero mais demorar, já estou emocionado. Quero agradecer aos caminhoneiros que vieram aqui, a vocês, muito obrigado. Que esta casa vai estar vigilante sempre, reclamando e denunciando os maus tratos impostos pelo governo aos necessitados, aos que trabalham, àqueles que querem fazer melhor. O governo que está preocupado em apenas desmantelar a sociedade, impor a insegurança, impor o trambique, o calote. Isso aí nós precisamos combater. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a presente sessão.